perdi minha véia, e agora o que eu vou fazer? Como o senhor está? Não, eu estou aqui sozinho, né? Eu estou aqui, meu filho trabalha, meu filho passa aqui à noite, vê se eu estou bem, mas eu estou aqui sozinho e está muito difícil para mim. Então, essas situações, né, elas têm me chamado muito a atenção, né? Porque é uma coisa vivida, sentida, e no fim a gente acaba saindo daquele processo de trabalho bastante exaurida por essas situações. E aí me veio, né, como teleconsultora, ter esse papel de educação em saúde, educação permanente. O telesaúde, ele é uma das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e ela visa, né, essa estratégia de educação permanente, ela visa capacitar profissionais, capacitar a rede, no sentido de fortalecer a atenção básica, fazer com que a atenção se aproxime cada vez mais do que a gente propõe, que é a integralidade de atenção, né? Então, pensando no meu papel como teleconsultora, pensando no meu papel de professora, né? Também de técnica de saúde, trabalhando na vigilância, numa epidemiologia, eu acho interessante que nós possamos usar esse espaço para debater algumas questões relacionadas à atenção primária e ao papel do agente comunitário. Né? Então, o interesse é esse, que a gente vocês possam entrar comigo, fazer um debate para a gente compreender um pouco melhor essa situação. Nós temos alguns protocolos clínicos do Ministério da Saúde, né, direcionando um conjunto de ações, de responsabilidades, né, para serviços e técnicos de saúde, para que a gente possa vivenciar e superar essa pandemia. O Brasil, apesar dele contar com um sistema único de saúde, que é um sistema democrático que propõe universalidade de acesso, ele é um país com muita diversidade, né, com muita diferença cultural. Tá? Se nós formos levantar no portal do Ministério da Saúde, na atenção básica, nós veremos que nós temos 260 mil, em torno de 260 mil agentes comunitários. Tá? Os agentes comunitários, eles hoje, né, esse programa ou esse profissional, assegura uma cobertura de população do Brasil, estimada lá no Ministério da Saúde, mais ou menos 208 milhões de habitantes. Nós temos uma cobertura de agente comunitário que está em torno de 63% dessa população. Tá? Se a gente considerar, além do agente comunitário, a atenção primária, né, as equipes tradicionais ou equipes parametrizadas, nós vamos ter uma cobertura chegando em torno de 74%. Tá? Então, é um contingente de trabalhadores, de técnicos de saúde, que precisa entrar na pandemia com uma postura mais ativa em vários aspectos. Eu não estou dizendo, e não quero que seja entendido em nenhum momento, que a atenção básica ou agente comunitário não tem enfrentado grandes desafios, né, na pandemia de Covid. O que eu quero dizer é que nós necessitaremos de novos arranjos, de novos processos de trabalho para atender à especificidade da situação e do momento. Tá? Então, quais são as minhas análises? Né? É fato que não há uma verdade absoluta, é uma análise, um relato de experiência, um relato de vivência, né? Mas propõe um movimento de técnicos de saúde, de agentes comunitários, formando uma rede nacional para apoiar as ações de isolamento. Tá? Nós estamos aí com evidências, estudos epidemiológicos consistentes, bem ancorados, mostrando que nós vamos entrar no mês de maio, né? Nós estamos nos primeiros dias de maio, mostrando que o mês de maio será um mês de muito desafio em relação a isso. Então,
O que fazer, né? Quais são as possibilidades e o que eu venho propor aqui nesse espaço? Primeiro é que as prioridades dos agentes comunitários sejam rediscutidas. Rediscutidas em que sentido? Né? O relato que eu trouxe, né, inicialmente, ele mostra que o agente comunitário já está atento a isso. Mas o convite é que isso fique muito mais, né, muito mais intenso que o monitoramento e a redefinição de algumas prioridades. O que nós estamos propondo, tá? Ter Covid não é fácil, tá? Eu vi uma entrevista do secretário estadual de saúde, né, da VIUIP, e que ele falava assim, olha, não é fácil, cada noite, cada dia, cada momento, você fica esperando a sua piora, você tem um túnel na sua frente, né, para atravessar, e você, na verdade, não sabe o que você vai encontrar. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive Covid. No meu setor, né, praticamente 50% dos meus pares, dos meus colegas, tiveram Covid. Né? E aí você vai ficar isolado e você vai passar por esse túnel, né? E você não sabe o que você tem no passo adiante. Se você vai entrar em insuficiência respiratória, né? Se você vai ter complicações, é muito sofrido esse processo. Diante disso, né, o agente comunitário, ele tem que mapear, ele tem que, ou por telefone, né, ou por meio da própria visita domiciliária, aí nós podemos dizer assim, mas eu vou expor o agente comunitário, não existe métodos para isso, mas o agente comunitário deve monitorar no seu território as pessoas que estão Covid positivo. Esse dado de vigilância tem que estar na mão da equipe, logo tem que estar na mão do agente comunitário. Precisa ligar para as pessoas, como você está? Isso é o que pressupõe vínculo, que é uma coisa que nós estamos falando desde sempre em relação ao trabalho do agente comunitário. Então, perguntar como é que você está, como é que você passou de ontem para hoje, você está precisando de alguma coisa? Olha, o telefone, se tiver uma urgência, o telefone da unidade é esse. Liga, fale com a pessoa. Então, esse é o aspecto do monitoramento neste momento, que precisa estar na mão do agente comunitário. As pessoas precisam de apoio, porque elas passarão por situações difíceis e que geram sofrimento. Tá? Uma outra situação é, por meio dos cadastros individuais e familiares, que o agente comunitário possa redefinir na sua lista quais as pessoas que moram sozinhas, principalmente idosos que às vezes são responsáveis por uma pessoa com necessidades especiais e que está ali numa situação de vulnerabilidade, 2 idosos morando sozinho, que é a situação que eu tenho pego com muita frequência, né, na vigilância, e aí está preocupada com esses 2 idosos que muitas vezes vão precisar de apoio para ir ao mercado, para comprar o pão de manhã. E aí nós pode haver um questionamento, mas Raquel, eu como agente comunitário vou fazer mercado para os cadastrados? Não é isso. Vai montar uma rede de apoio, né? É a comunidade, a gente pressupõe que o agente comunitário vai mobilizar a comunidade em prol de atender aqueles mais vulneráveis e que precisam, né, desse apoio. Então, não é para o agente comunitário ir fazer compra, né? Se a gente tem no território o PAI, que é o Programa de Acompanhamento dos Idosos, isso é possível. Mas se não tem, o agente comunitário pode criar uma rede, né, com o vizinho, né, com jovens, com a própria escola, para que essa rede ajude essas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, né? Então, isso é muito importante, isso tem me chamado a atenção, né? Será que aquele idoso... eu falei também com uma idosa investigando um óbito, né? Eu acho que as situações, elas são exemplos interessantes porque elas fundamentam um pouco, né, as nossas práticas, mas eu falei com uma idosa de 70 anos
E assim, eu liguei a primeira vez, o telefone tocou várias vezes, ninguém atendeu. Resolvi ligar novamente e quando eu liguei, uma vozinha de uma senhora me atendeu, né? E comecei a conversar com ela do óbito, ela muito chorosa, né? Ela falou assim, olha, eu falei depois, olha, a senhora se preserve, a senhora fica em casa, porque a senhora perdeu o companheiro. Ela falou assim, olha, eu caminho com andador, né, com apoio, e por isso que eu demorei muito a atender você no telefone, e eu não estou saindo mesmo, meu filho vem à noite, né, meu filho é casado, vai vir à noite. Eu falei, a senhora está precisando de alguma coisa, né? Não, tá tudo bem, né? Então, assim, a gente precisa pensar nesse novo cenário, né? Atenção básica, nesse sentido, além da atenção básica, ter todo aquele aporte de suportar a rede especializada no acompanhamento dos casos mais leves, né? Nós esperamos, né, enquanto gestão de vigilância, que esse monitoramento ele seja mais consistente, né, que a atenção básica efetivamente monitore, efetivamente oriente, tá? Então, este é um sentido, né, que você, agente comunitário, no contexto da sua equipe, no contexto da sua área, você pense, né, quem são os seus usuários vulneráveis, você sabe disso, porque você tem um cadastro, você conhece essas pessoas, mas que você sistematize um processo de trabalho para dar apoio para essas pessoas nesse momento em relação a necessidades humanas básicas. Precisa de mercado, precisa de cuidado básico, caiu, tem uma necessidade, esse agente comunitário precisa estar alerta, disposto, né, e alerta atenção a essas pessoas. Outra situação, né, além dessa, de monitorar os seus casos positivos, né, isso também é um eixo que a gente deve pensar, deve discutir, como a gente está monitorando os nossos casos positivos, né, no sentido de encaminhar, né, olha, qualquer sinal XY, é hora de você ir ao hospital, né? Qualquer situação em que essa pessoa, muitas vezes, tenha dificuldade de saber qual é a saturação, se a saturação dela está caindo, de modo a justificar a procura, que ela também possa ter na atenção básica um canal de comunicação que permita apoio. A básica nasceu para isso, nasceu com essa perspectiva, né? Então, que possa ligar, que um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, ou mesmo um enfermeiro, possa, né, levar um oxímetro, verificar sinais vitais, parâmetros vitais, para apoiar. Por quê? Porque o critério da atenção básica é o quê? É que ela seja perto de onde as pessoas vivem e trabalham, né? Essa diretriz, né? Ela foi planejada, pensada para isto. Nós somos a porta de entrada do usuário no sistema de saúde. Isso tem que ser considerado, né? Então, isso é muito importante. Então, temos aí 2 eixos. Conheça, faça o diagnóstico dos seus usuários mais vulneráveis. Estabeleça um plano de acompanhamento destes usuários, né? Sistematize linhas de comunicação que permita a esse usuário fazer contato em caso de necessidade. Crie na comunidade uma rede de apoio para essas pessoas. Tá? A segunda questão, monitore os casos positivos. Ajude essa pessoa a atravessar esse túnel. Tá? Não é uma situação tão fácil quanto a gente imagina. Né? Quando a gente vivencia isso, a gente vê o quanto é difícil. E outra situação, né, tem a ver com a sequela do Covid. O Covid vai deixar sequelas importantes. E essas sequelas, elas não serão atendidas na rede especializada. Elas precisam ser equacionadas na atenção básica, tá? Outra situação que eu quero trazer para vocês, tá? Liguei para um outro óbito,
fui falar com uma moça, uma jovem, né, uma senhora jovem, e ela não conseguia falar comigo. Ela chorava tanto, né, a angústia dela era tão grande. Ela falava assim: olha, moça, eu perdi a minha mãe no dia 20 de abril, a minha avó no dia 20 de abril, e perdi a minha mãe no dia 21 de abril. Né? E ela estava no estado, e eu estou com Covid. Né? E ali naquela situação, né, no telefone, você não tem nem muito o que falar. Fala assim: olha, como é que ela está transitando esse processo, né? Perdeu a avó no dia 20 de abril, perdeu a mãe no 21 de abril e está com Covid. Né? Então, esta pessoa, ela está vivenciando, né, um luto numa intensidade, né, que a gente muitas vezes não consegue imaginar. Então, isso vai deixar sequela em muita gente. Muita gente vai ter sequela. Então, a atenção básica, a atenção primária, vai precisar, né, monitorar esses casos para dar suporte a estas pessoas. Né? Essas pessoas sairão da pandemia muito diferentes, muito machucadas, e vão precisar de apoio da atenção básica. Né? Então, é muito importante que dentro do território, né, processo de acompanhamento dos cadastrados, dos usuários, ele se reconfigure nesse momento. Ele se configure. Né? É necessário que nesta situação, né, em que o Brasil ganha as mídias, um pouquinho antes, né, de abrir essa live, eu estava olhando alguns dados que eu recebi do meu grupo da Unifesp, mostrando que o Brasil é o epicentro da pandemia agora. Né? Em se constituindo o epicentro, se espera, né, se prevê um ápice dessa epidemia agora em maio. Então nós precisamos repensar. E evidências mostram, né, que o que salva mais pessoas não é o ventilador. Obviamente que é um direito, né, do ser humano, né, ter dignidade, poder contar com um ventilador, um respirador, para uma situação mais grave. Mas o que está salvando as pessoas são ações preventivas. São ações preventivas. Enquanto você salva 100 com o ventilador que você vai ter na UTI, você vai salvar 1 milhão de pessoas que você conseguiu, de alguma forma, né, proteger, né, de forma que essas pessoas não tenham que vivenciar tragédias tão exorbitantes quanto essas que eu tenho colocado para vocês. Né? Então, os agentes comunitários estão na rua. Tem uma cobertura de agentes comunitários. A gente está falando de um país com 208 milhões de habitantes. Nós estamos falando de agente comunitário que bate na porta, que fala: bom dia, você está bem, como é que você está, como é que você passou semana passada, né? Que pode fazer isso para quase 70% da população brasileira. Isso é muito significativo. Tá? Isso é muito significativo. Então, se nós conseguirmos estabelecer uma corrente de trabalho do agente comunitário no Brasil, em que a gente inicia um movimento aqui, né? Inicia um movimento aqui com os nossos agentes comunitários, que a gente comece a pensar ferramentas de redefinição do processo de trabalho. Eu sei, nós trabalhamos há décadas priorizando, né, o atendimento à criança, o atendimento à gestante, o atendimento ao adulto, no controle da hipertensão, do diabetes, né, que são doenças que matam muito no nosso país, né, o acompanhamento do idoso. Nós estamos priorizando essas ações há muitos anos, né? Há muitos anos. Mas agora precisa de planos e projetos estratégicos, né? Urgentes. Então, a chamada, por meio dessa live, né? E ela é para a atenção primária, ela é para o agente comunitário. Vamos agora, né, a partir de segunda-feira, hoje é sexta-feira,
a partir de segunda-feira, formar uma corrente de agentes comunitários de saúde do Brasil, agentes comunitários de saúde do Brasil, para o enfrentamento da pandemia de Covid. Né? Nesse processo, quais são as minhas sugestões para a corrente? Primeiro, que os agentes comunitários estejam no território, que ele pegue dados, né, de incidência de Covid no seu território. Quantas pessoas aqui já teve Covid? Porque muita gente não acredita no Covid. Né? Eu acredito no Covid porque, pelo relato que eu trago para vocês, todos os dias eu sento com uma pilha de óbito. O óbito vai desde a moça, a mãe, que tem 36 anos, né? Mas que comorbidade ela tinha, né? Nenhuma. Né? Do rapaz com 39, assim como do idoso com 70, né? Aquele ouvir todos os dias, né? Todos os dias, as lágrimas destas pessoas, eu confesso para vocês que é um peso muito grande. Né? É um peso muito grande e é uma situação que mobiliza nós técnicos de saúde, pessoas, né, ligadas ao serviço de saúde. Nós estamos na linha de frente, estamos na linha de frente, nós somos os soldados dessa guerra. Certo? E se nós estamos nessa guerra, nós temos que enfrentá-la com ferramentas, né, que nos permita salvar pessoas, né? E salvar pessoas não é só a competência de colocar um tubo na garganta dela quando ela não respira mais. É muito mais do que isso, né? Então, essas vulnerabilidades, elas precisam ser pensadas por nós da atenção básica. Né? Nós temos um papel de uma dimensão muito grande. Tá? Agora eu queria discutir, né, com as equipes, eu sei que tem muitos profissionais, enfermeiros, professores, né, colegas, muita gente que vai poder, né, disseminar a informação de alguma forma, mas assim, agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, menos enfermeiros, médicos, né, que vão para visita domiciliar, que estão transitando dentro do território, pensem em estratégias, né, de divulgação de número de casos, pensem em estratégias para levar a mostrar para o usuário, num sulfite mesmo, você não precisa de tecnologia grande para isso. Na atenção básica nós aprendemos a trabalhar, né, com recursos, desculpa, só um minutinho, com recursos muito elementares, mas faça um gráfico no sulfite, leve na porta daquela pessoa, daquele bar, né, que as pessoas estão ali, você está passando na rua, aquele bar está cheio de pessoas, né, então, faça no sulfite mesmo e mostre, fala assim, olha, você tem muito material sobre isso na internet, né, nas redes sociais, de como o isolamento social reduziu a curva de incidência do Covid. E como o isolamento social tem conseguido conter o número de mortes. Tá? Então, assim, não dá para passar por isso passivamente, não é o papel da atenção básica, não é assim que nós trabalhamos. Nós trabalhamos lá no território, lá discutindo com a comunidade, né, mobilizando, né, informantes-chaves. Então, tem informantes-chaves, que é o pastor da igreja, o padre, aquele garoto que é do baile funk. Esse é o trabalho do agente comunitário, né? Trabalhar processos em que a gente chegue até as pessoas, que a gente possa transformar de alguma forma esse cenário, mas trabalhando dentro dele ativamente. Né? Quando a minha proposta de estar aqui conversando com vocês é o meu papel ativo nisso. Né? É muito triste eu ficar sentada compatibilizando número de óbitos, né? E falando com essas pessoas, eu preciso mobilizar uma ação, e essa ação ela vem daí, né? A partir de um momento em que nós temos pessoas
num papel de protagonismo nessa situação, nós teríamos mais chances de enfrentar isso, né? E muitas vezes o enfrentamento disso não é com a máscara apenas, nós paramos para debater coisas importantes, que é ter a máscara para trabalhar, é fundamental, mas rapidamente o povo brasileiro se mobilizou e tem máscara de todo jeito, né? E as máscaras viraram um acessório, né? As pessoas têm imagem, combina com a roupa. O brasileiro, ele é assim, né? Ele entra no processo, ele vive o processo da melhor forma. Mas agora, a gente precisa de movimento, a gente precisa de afeto, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro de alguma forma. Perder um ente querido é muito complicado. Então, para a gente ir pensando em finalizar o debate, caso alguém tenha uma pergunta ou queira contribuir com isso, eu queria novamente destacar os eixos que eu defendo. Né? Então, agente comunitário cria rede de suporte a idosos vulneráveis que não têm rede de apoio. Né? Essa rede de apoio é para necessidades básicas. Eu preciso ir no mercado, eu preciso comprar o remédio, eu estou sem insulina, né? Então, faça o diagnóstico, vá atrás dessas pessoas, mobilize a comunidade, dê suporte. Isso é vínculo. Né? Segundo, acompanhe de perto aquele que está doente, né? Se mostre presente. Ligue, a unidade não tem 10 aparelhos telefônicos, mas faça uma escala para cada agente comunitário, num determinado horário, pegar o telefone e fazer o monitoramento dos seus cadastrados que estão com Covid ou tiveram Covid positivo. Esta é uma outra ação importante, né, no processo de trabalho de vocês, ok? Acompanhe de perto as pessoas enlutadas. Há idosos, né, e pessoas, de modo geral, passando por um sofrimento inimaginável. Né? Então, são lágrimas. Um senhorzinho, né, falou para mim assim, a minha dor, minha filha, é da alma. Né? E aí, você para e você fala... Né? O que você fala? Você fala, olha, vai passar. Né? Imagina aquele que perdeu a esposa, o filho também. Né? Então, as sequelas do Covid, elas precisam ser monitoradas. Né? Não adianta eu passar lá e falar assim, olha, você precisa ir na consulta sua, porque... Não, é agora que a população precisa da nossa presença. Né? Da nossa presença de verdade. Tá? E um quarto ponto... Né? Um quarto ponto, trabalhe no seu território para o isolamento social. Né? Trabalhe no seu território para o isolamento social. Né? Acione recursos e rede de apoio social. Né? Tem pessoas aparecendo na televisão chorando porque não tem o que comer. E tem um processo, né, para que essas pessoas, né, adquiram aí um subsídio, um suporte do governo. Mas as pessoas vão para a fila, principalmente se ela for idosa, né, se ela tiver alguma deficiência, ela não chega na frente da fila, porque ela vai enfrentar todo o processo. É para isso que existe saúde da família. Saúde da família, você tem lá o cadastro das pessoas, quem é do CadÚnico, quem era diarista, que tinha 4, 5 filhos, né? E ela faz diária para alimentar aqueles filhos sozinha, que agora não está fazendo diária, e aqueles meninos não estão indo para a escola comer, né? Então, ela precisa de um suporte. Então, na UBS, né, na Estratégia Saúde da Família, você tem o NASF. Acione, faça a lista, faça o diagnóstico dessas pessoas no território e sente com o assistente social do seu território, né? Sente com o psicólogo da sua unidade e faça um planejamento de acompanhamento dessas pessoas, tá certo? Então, assim, a minha defesa caminha no sentido destas questões.
né, dessas questões que estão aí e que a gente está meio à margem delas, né? O que eu quero? Só o dado? Eu preciso do dado porque eu sou vigilância, né? Mas é esse o processo? Nós precisamos dos dados, quantos morreram, né? Quantos pegaram, quantos fizeram o teste, né? Então, assim, muito legal, muito legal. Eu tenho aqui uma contribuição do Francisco José. O Francisco fala assim, olha, eu criei um grupo de WhatsApp na minha microárea para poder informar os pacientes as informações do funcionamento da UBS e tirar dúvida. Parabéns, Francisco. Né? Agora eu acho que você tem aí uma possibilidade de começar uma corrente, Francisco. A gente quer começar uma corrente para, assim, agentes, atenção primária na linha de frente do enfrentamento do Covid. Tá? Eu acho que ideias como a sua são boas, né? E os agentes, eles têm uma plasticidade para andar no território, né? Que a gente precisa agora, nesse momento, usar com toda a potência que ele tem, né? Então, bem legal. A Drica, ela fala aqui, ó, o agente comunitário é o principal comunicador da saúde para que todos trabalhem em conjunto. É isso aí, Drica. A gente vai precisar, né, criar esse movimento para a gente salvar algumas pessoas, né? Eu confesso para vocês que não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil. Às vezes eu tenho vontade, né, quando eu pego aqueles vozinhos soluçando no telefone comigo, aquela vontade de acolher, sabe? Falar, meu Deus, que dor tão grande, né? A dor da alma mesmo. Então, não esqueçam, né? A curva vai diminuir, mas as feridas enormes vão estar lá, e vocês precisam cuidar delas, tá? Bom, a Diciane, achei muito interessante e importante o fator 3, com relação ao acompanhamento dessas pessoas que tiveram, que perderam algum ente querido, pois muitas vezes essas pessoas ficam esquecidas. Olha, Diciane, você não tem ideia, né, das coisas que eu ouço, né, e quanto difícil é o trabalho, porque às vezes eu preciso investigar, né, tem uma lista gigante de óbitos, as pessoas falam, você vai cuidar dos outros, não dou conta, por quê? Porque aquela pessoa, né, ela começa a falar, ela estão muito machucadas, né, nós vamos precisar cuidar das sequelas de Covid e ter um olhar para isso, né, é o que você está falando, se não tiver um olhar para isso disso, a gente faz de conta, né? Algumas situações a gente fica ali, não faz de conta, achando que passou, tá tudo, e não é verdade, né? As pessoas precisam de mais cuidado, tá certo? A atenção básica, ela tem dados para isso, né? Ela não precisa nem criar ferramentas ou criar instrumentos para esses dados, ela tem esses dados, né? Então precisam ser colocados em prática, né? A gente precisa fazer com que a comunidade agora veja nos profissionais da atenção básica o apoio que sempre a gente disse, né? Que dava, né? Agora que a gente consegue ver isso de uma maneira real, né? Pontual, daquela necessidade, eu estou aqui e eu estou aqui para te ajudar, tá? Então, pessoal, não sei se mais alguém, né? A Cristiane, as ligações para os pacientes em luto é muito efetiva e importante, pois ainda que não tenha muito para falar, mas o fato de poder falar da dor é um grande acolhimento nesse momento. Cris, eu acredito plenamente nisso, né? Mas vai ser muito legal se você, né, enquanto profissional ali de pertinho dele, falar assim, olha, a gente está aqui, né? A gente vai dar apoio, né? A gente entende a sua dor, né? Então, assim, também, gente, pensem nisso, né? Façam um diagnóstico no território, junto com o serviço social, entrem na linha de frente e vejam as pessoas que estão sem condições de alimentação.
Por quê? Porque o caminho é outro, né? O caminho é outro. A gente vai poder rever o cadastro dessas pessoas, rever a documentação. Veja, quanto mais vulnerável a pessoa é, maiores serão as dificuldades de ela processar tudo isso. Né? Às vezes tem um CPF que não está válido, precisa refazer, e dá para fazer pela internet, mas ela vai para a fila da Caixa. Né? Então, a gente sempre debateu, né, que saúde, promoção da saúde, depende de quê? De alimentação, de renda, de trabalho, não é isso? E agora? Né? Agora é a hora. Então, pegue os seus assistentes sociais, os agentes comunitários, criem dados, faça o diagnóstico das pessoas que estão em situação de fome, né, e que não conseguiram o benefício. Pegue o assistente social, senta, discute um plano estratégico para isso, envolva o CRAS se precisar, envolva o CREA se precisar, e aí vai ajudar essas pessoas, né, a passar por isso. Senão não morre de Covid, morre de fome, né? Essa é a realidade. Nós trabalhamos dentro das comunidades. Nós estamos lá dentro da comunidade, que a pessoa trabalhou no Farol hoje para comer à noite. Né? Então, as equipes precisam acordar, né? Ficar ali na unidade, passando álcool na mão, importante, né? Passando álcool na mão, brigando por causa da máscara, esperando o usuário. Não é assim. Né? Mas eu não vou me expor na rua. Mas por que o meu colega pode se expor lá dentro do hospital, no pronto-socorro? Né? Por que ele pode se expor lá dentro do pronto-socorro para entubar alguém, para aspirar alguém? Podemos sim, podemos nos paramentar, podemos tomar os cuidados necessários e podemos ir lá, né, nessa área, mostrar o nosso trabalho. Podemos, né? Esse é o nosso papel. Aqui a Aline, né, disse que fez, a Telesaúde Unifesp, a Aline Cristina, legal, disse que fez 25 mil ligações a pacientes a partir de 60 anos. Parabéns, Aline. Fantástico, Aline. Vamos pensar, fazer o diagnóstico daquele que está mais doente. Veja, famílias perdendo 2 ou 3 entes queridos, né? E ele mesmo com Covid. Né? Então, olha o túnel que ele está passando. Olha o túnel. Louco, inimaginável. Então, tem que ligar, tem que incluir a equipe de saúde mental, né? E tem que mostrar que veio aí. Então, aqui, o Telesaúde também está me ajudando, acho que a Deia está lá me ajudando na Unifesp, né? O Caio disse que é a favor da interrupção das visitas. As visitas domiciliares podem ser substituídas no momento, por atendimento telefônico ou teleatendimento. Caio, cada situação é uma situação. Né? Eu acho que nesse momento as equipes de saúde da família, elas têm o cadastro das famílias e os cadastros individuais, né? Estes dados, a equipe precisa sentar, tá? A equipe precisa sentar, fazer o planejamento e falar assim, olha, a dona Maria, de 83 anos, né, que vive com filho deficiente, precisa, de alguma forma, ter um suporte diferente. Eu acho que há situações e há situações, né? Aqui o Vitor, né? Karina Leal, ela está usando alguma coisa do Vitor, mas é a Karina que está falando. Estou na linha de frente de paciente sintomático e tenho recebido casos de paciente com queixa de falta de ar, porém sem nenhuma alteração, né, de sinais vitais. Após conversar, acabam. Né? Então, isso aí, Karina, legal, conversar. Uma pessoa, né, às vezes um familiar, que perdeu um ente, aquele trauma, aquilo vai gerar muita coisa, né, psicossomática. E não é frescura, não, ele precisa de apoio, né? Ele precisa de apoio. Alani, não estamos deixando os pacientes com comorbidade ir à unidade. Eles nos passam suas receitas e levamos receitas atualizadas. Também é importante, né? É importante também não deixar que as pessoas adoeçam ou morram de outras morbidades, né? Mas agora, Leni, é fundamental
a gente repensar nesta situação, né? Nós somos um contingente fantástico, né? Fantástico. Se você pensar que quase 70% da população do Brasil tem agentes de saúde chegando na porta, e ele é um educador de saúde, ele é um técnico de saúde, nós podemos enfrentar a pandemia em outra perspectiva. Nós podemos dizer, no Brasil, a rede de atenção primária transformou os indicadores da pandemia, né? Eu acho que agora é hora da gente entrar com tudo nesse processo. Arlete, boa noite. Pensei em criar um grupo Zap, ter acesso em tempo real do que acontece com idosos, gestantes e demais no recurso do tablet. Legal, Arlete. Também acho uma iniciativa super válida, né? Aqui, a Karina, acabam relatando sentimento de medo e angústia, em alguns casos, né, encaminham para a conversa com o psicólogo, tá? Então, isso é importante, né? O sofrimento psíquico, ele precisa ser valorizado, né? Aqui, a Leila Reis. A própria ansiedade do momento faz com que o paciente tenha a sensação de falta de ar. Manter o contato com eles, demonstrar empatia, pode até reduzir a ansiedade e as idas ao pronto atendimento. Perfeito, perfeito, né? Eu acho que é por aí mesmo que a gente precisa trabalhar, né? Enquanto você, né, pegando essas contribuições, né, de vocês, veja, esse papel, né, de trabalhar com essas pessoas na atenção básica, fazer com que escutar essas pessoas, de repente até ir ao encontro dessas pessoas em algumas situações, vai reduzir a sobrecarga dos pronto-socorros, né, dos hospitais, o que permitirá um atendimento mais qualificado daquele que demanda mais tecnologia de equipamentos de intervenções, né? Então, essa proporção de pessoas, né, que testou, foi positiva, ou que foi notificada para a Covid, né, e reabilitou, recuperou espontaneamente, muitas delas, com certeza, ou milhares delas, passou pelo pronto-socorro, né, e não tinha um sinal grave, foi notificado, fez o PCR, né, coleta do exame, e ela tumultuou um serviço que, às vezes, postergou o atendimento do paciente grave. Arlete, essa ideia de criar um grupo de WhatsApp é excelente, não precisa adicionar todos os pacientes, mas ao menos uma pessoa de cada residência e passar as informações. É isso aí, Arlete, eu acho que a gente vai ter que pensar, né? Pensar no apoio, são os 4 eixos, né, que eu estou defendendo, tá certo? Criar rede de apoio social, mercado, remédio, né? E aí você pode mobilizar a comunidade, fazer contato permanente de apoio psicológico, monitoramento dos casos de Covid positivo, dar apoio nas situações de luto, né? Que são as sequelas grandes do Covid, e fazer um movimento, agentes de saúde, né? No enfrentamento do Covid, né? E aí uma história do Brasil no enfrentamento do Covid. E quem vai para a linha de frente? Não estou falando para você ir lá, né? Entrar em contato com o paciente, não. Eu estou falando para você continuar caminhando no território, protegido, ir aos bares, falar, olha, leve lá o gráfico, mostre, tá certo? Para tirar as pessoas, pedir ajuda, né? Quando a gente se coloca numa posição, olha, eu preciso da sua ajuda, né? Eu estou trabalhando na linha de frente, mas eu preciso que você colabore comigo, né? Então, assim, isso é interessante, chamar as pessoas para participar junto disso, né? Então, pedir para os vizinhos, né? Olha, se você tem um idoso, se você tem uma situação de vulnerabilidade muito grande, se você perceber algum sintoma, alguma situação, por favor, entre em contato conosco. Então, bata na porta do vizinho, converse com o vizinho, olha, dá uma olhadinha ali, né? Por exemplo, o seu fulano acabou de perder a esposa, ele está numa situação muito triste, eu até falava para o paciente, né? Pro viúvo. Falava assim, olha, tristeza também mata, né?
o senhor precisa, sai no sol, no quintal, toma um pouquinho de sol, olha para os netos, né? Porque tristeza também mata, né? Então, pense em tudo isso, né? Pense com carinho, pense com humanidade, né? A gente não está... Hoje, a gente vive uma situação em que, se nós não olharmos para o outro ser humano, né? E só para o processo de trabalho, a gente não vai mudar muita coisa, né? Aqui a Isabel, né, o Carlos disse que há diretrizes do Ministério da Saúde para atenção básica, mas parece que fica a cargo de cada local organizar suas ações. Parece que a atenção básica está paralisada. Eu acho que está, viu, Carlos? Eu acho que a atenção básica, não é que ela está paralisada, ela está muito passiva nesse processo. Né? A gente cobra uma coisa da atenção básica, ela vai atrás. Olha, eu preciso, estou conseguindo ligar para esse paciente, você pode deixar uma cartinha lá no correio para mim, para ele entrar em contato comigo? Então, eu acho que a atenção básica, ela está passiva, né? Precisa de uma agressão maior. A Cris, boa noite, Cris, sou a CS do Posto de Saúde Apuana, eu amo o que faço. Bel, eu tenho certeza, né? Eu estou na rede básica há 30 anos. Né? Fui gerente de saúde da família, dou aula, acompanho estágio de saúde da família, amo, e acho que a atenção básica na modalidade de saúde da família é uma estratégia maravilhosa. Então, é um convite, Bel, manda para frente, faz sua rede, documenta, bota no zap o que você está fazendo, né? Mostra a cara de vocês nesse processo. Boa noite, enquanto assistente social, penso que devemos atuar ativamente em conjunto com os ACS. Pri, olha, faz o levantamento na área, quem está em situação de extrema vulnerabilidade, que não está conseguindo recurso para comer, mobiliza, faz a rede, usa a rede, né? Emite relatório, cadastra CPF, usa o computador da unidade para cadastrar essas pessoas, faz esse processo de alguma forma, mas é isso, viu? Aqui a Aline diz que faz pergunta relacionada aos sinais de alerta, se caso a pessoa precisa coriza, tosse, perfeito, Aline, é por aí mesmo. Rodrigo já tem um grupo de WhatsApp criado há mais de 2 anos, porém a visita porta a porta é indispensável. Pensa um pouco, Rodrigo, na característica do seu território, na sua população, e aí cria, né, movimento, né, cria movimento na sua área. Adilson, as pessoas no geral têm que ser acolhidas, até mesmo no PS, independente de ser Covid ou não, pois muitas vezes são sintomas psicossomáticos pela perda ou medo da doença. Verdade, né? A Luciene, é isso aí, Lu, é isso aí, nós somos técnicos, nunca vamos deixar de ser, né? Mas agora nós somos irmãos, né? Nós somos irmãos, as pessoas que perdem o seu ente querido, nós também temos ente querido, né? E isso é muito difícil, então a gente tem que ir para a linha de frente nessa empatia e humanização, verdade, Dilce, é isso aí, né? Raquel, no Instagram vai acabar às 20 horas em ponto. E é isso mesmo, né? A minha Luana, paciente que precisa atualizar relatório do INSS após o vencimento dos retornos de perícia, estamos conseguindo dar retorno por e-mail. Lu, isso aí, mobiliza, cria, divulga, cria rede, cria movimento, né? Então, aqui nós temos uma pesquisa, a Cris trazendo, realizada na Zona Leste, o número de pessoas internadas, 18 a 40 anos, tem aumentado em decorrência do uso de narguile. Olha aí, trabalho importante, né? Meu nome é Elaine, amo muito ser agente comunitário. Estou fazendo visita aos mais vulneráveis da minha área. Ter compaixão é o primeiro passo. Elaine, até me arrepia isso, sabe? Eu acho que é isso mesmo, né? Nós precisamos olhar para as pessoas agora, tá? O Rodrigo, concordo com a senhora, professora, que neste momento temos que usar todo o nosso potencial para ajudar a população adscrita. É isso mesmo, Rodrigo. Nós precisamos criar redes, né? A gente fala que rede, ela torna o processo mais forte. Arlete, a Secretaria de Combate à Pobreza, uma vez que identificamos uma família em situação de extrema vulnerabilidade,
deve dar o suporte de sustentação para a entrega de cestas básicas. É isso, né? É isso, tá certo? Então, não deveria ser ficar na UBS passivamente, esperando alguém vir falar, eu acho que eu estou com Covid, porque não é esse o processo, não é esse o nosso papel, né? E como vocês colocaram, tem um protocolo de diretrizes clínicas para o enfrentamento do Covid, em que está lá uma série de atribuições da unidade básica, mas elas estão no âmbito de atenda os casos menos graves, acolha o paciente, mantenha o atendimento da gestante, né? Então, assim, o que a gente está propondo aqui com esse bate-papo, né, está em outra perspectiva, né? Está aí olhando para as diretrizes da atenção básica, de território adscrito, população cadastrada, cuidado centrado na pessoa, a coordenação da rede de atenção. Então, meu paciente tem Covid, sai para aí, eu tenho que monitorar como é que ele está, como é que a família está, né? Ele teve alta, como é que a gente vai fazer, como é que está, como é que acompanha. Então, assim, é muito importante isso. A participação social, que também é diretriz da atenção básica, está em mobilizar aquela comunidade para que ela se fortaleça dentro dela, para que dê apoio e assegure, né, o cuidado ao vulnerável. Tá? Aqui é a Lete novamente, né? Ok. Então, assim, eu acho, pessoal, que é isso, né? A minha proposta nesse bate-papo era esse, né? Nós temos as teleconsultorias no Telesaúde, então, assim, também um canal para que vocês possam utilizar para tirar dúvidas, para discutir casos. Nós temos um grupo, né, de professores com uma experiência significativa, né, em vários segmentos. Usem, tirem suas dúvidas, discutam, né, situações, porque o nosso papel é estar no apoio de vocês, né, na assessoria e no apoio de vocês para que a gente consiga passar por tudo isso com o menos de sofrimento possível, né, com menos de dor possível, né. Então, eu agradeço muito a colaboração de vocês, a participação de vocês, e vamos lá criar um movimento, né? Vamos criar um movimento, vamos trabalhar diferente, vamos botar nossa cara ali, né? Nós não pintamos a cara um tempo para querer um país melhor, para querer uma atenção básica melhor. Vamos lá, vamos pintar a cara, né? De verde e amarelo, vamos trabalhar com orgulho. Nós somos, neste momento, soldados, né, de uma guerra que pode ser vencida, tá certo? Então, bacana, gostei de conversar com vocês, né? Eu acho que, com certeza, vocês vão me ajudar nesse movimento aí, né? Atenção básica na linha de frente, apostos, né? E fazendo um vínculo nunca mais esquecido pela população. Né? Agora ela vai falar, nossa, eu vi o meu agente comunitário ali atuando, eu vi a assistente social do posto trabalhando na rua, eu vi a psicóloga se mobilizando para dar apoio para as famílias enlutadas, né? Então isso pode mudar drasticamente a percepção do nosso trabalho ali na ponta, na linha de frente. Eu acredito, eu defendo, né? Não pode perder energia do trabalho. O dia que a gente perde essa energia, a gente morre, né? Tem que trabalhar diferente, galera. É isso, tá bom? Foi legal, gostei muito, e foi um desafio, né? Tô aqui falando com vocês, pegando essas tecnologias novas, aprendendo a trabalhar, tudo isso são novos desafios. Mas é isso, olha... Obrigada, Andréia. Estudar o território de forma... Andréia, acho que você arremata, né? Estudar o território de forma minuciosa e trabalhar em equipe com um olhar mais ampliado, utilizando tecnologia a favor da luta. Juntos somos mais fortes. Andréia, você
arrematou mesmo, tá certo? Então, muito carinho, gente, muito carinho, vamos lá, estamos juntos, né? Estou também na luta, também na linha de frente, trabalhando com muito orgulho, né? Com muito orgulho e muito grata de poder estar aqui com vocês nesse bate-papo, né? Obrigada. E é isso, vou dar tchau. Até a próxima. Tchau.